Em 1938, durante a Segunda Guerra Mundial, Ono foi convocado para o exército japonês como tenente. Mais tarde, ascendeu a capitão. Lutou na China e na Nova Guiné. Kazuo Ono, onde foi capturado e enterrado pelos australianos como prisioneiro de guerra. Foi liberado no ano seguinte e, de volta ao Japão, se aprofunda nos estudos de dança com Takaya Eguchi. A guerra e seus horrores forneceram-lhe inspiração para toda a vida, como, por exemplo, para a obra Jellyfish Dance, considerada uma meditação sobre os enterros no mar que ele observou a bordo do navio que transportava soldados de volta ao Japão. É difícil definir a dança Butô, que nasceu no Japão nos anos 1950 e recebeu influências do pensamento artístico ocidental e oriental, inclusive com forte trânsito pelo teatro. Defini-la, como afirma a estudiosa Maura Baiocchi, talvez seja uma preocupação dos ocidentais mais especificamente. A palavra Butô, em japonês, é formada por dois ideogramas. Bu significa dança e To significa passo. Bu-to, dança, passo. Mas há outras variáveis da palavra, segundo Baiocchi, podendo-se, por exemplo, interpretar Bu como mãos e To como pés, ou Bu como movimentos etéreos e To como gestos contraditórios e concretos. Para Kazuo Ono, 1906, nasceu. Morreu em 2010. Um dos pais do Butô, ao lado de Tatsumi Jikata, pés e mãos são essenciais para a sua dança, pois, conforme se lê no recém-lançado Treino em Poema, que contém 154 aforismas do dançarino, originalmente transcritos de gravações em fitas cassete ao longo de diversos workshops promovidos por Ono em seu estúdio no Japão. As mãos são feitas para falar com eloquência, como quisessem expressar nossos sentimentos, mas os pés não falam tanto quanto as mãos, porque eles ancoram a vida. Será que não é por isso que o Butô existe? Mas os olhos também dançam. É preciso ficar atento. Cuide bem de seus olhos. Existem danças assim, só de olhos. Veja bem, há todo mundo que é apenas deles. O fato é que a arte de Ono parece ser feita, segundo suas declarações, de pequenos movimentos cheios de energia. Quando vejo uma dança assim, não precisa de um movimento grande. Pode ficar de pé, fazer somente um pequeno movimento. Ah, que lindo! O mestre japonês afirmava, em seu discurso truncado, mantido assim na tradução de Tai Suzuki, que o dançarino precisa encontrar algo que está dentro dele e atingir o espectador. Para tanto, é preciso ir além da técnica. Se não está dentro de você, então não reverbera. Mesmo que você tenha técnica, mesmo que seja grande o seu esforço, e prossegue. É mais importante comunicar sem fazer nada do que comunicar com um grito. Treino em Poema nos apresenta o dançarino como professor, ou melhor, artesão, como ele gostava de ser chamado, e cristão batista convertido. Por isso o leitor verá muitas menções nos seus ensinamentos a Jesus, a Maria, a Deus e a Bíblia. Como professor, Ono dizia não ter nada a ensinar. Em suas aulas, divagava e se questionava numa linguagem repetida e muitas vezes sem sentido, mas bastante poética. É preciso refletir o que é reality. Só fazer a expressão assim, a borboleta que sobe as costelas assim, é uma escada, então vou assim. A borboleta assim e assim. Isso não é reality. Ono definia sua dança sempre de forma metafórica. Por isso o leitor não encontrará no livro conceitos claros e diretos sobre o que é Butô.
No discurso de Ono, percebe-se também o importante diálogo do Butô com os bichos. A borboleta é só um deles. E com os mortos. Eu acho que a dança é um fantasma. Precisa ser um fantasma. Parece ter forma. Parece não ter. Não tem sua forma. Dentro de mim vivem aves, vivem animais, tudo vive. É preciso ser um fantasma. Em suma, treinamos para ser fantasmas. Por fim, no butô do artesão japonês, o nascimento e a loucura estariam lado a lado. Comungariam a irracionalidade e a liberdade, sem restrições. O movimento do feto no útero materno era um mundo sem restrições. O mundo que você busca é como aquele útero materno, isto é, pura loucura. É um mundo inimaginável para um homem vivo. O que se percebe na leitura de Treino em Poema é que as ideias e as palavras de Ono dançam, às vezes em movimentos circulares, como num ritual, e suas frases e ideias podem ser tão imprecisas e poéticas quanto os movimentos etéreos do butô, o qual não deveria necessariamente ser entendido. Para ele, mais importante do que entender era sentir, se emocionar. De vez em quando, depois que eu danço, vem me dizer: mestre, eu entendi sua dança. Entendeu o quê? Fico um pouco decepcionado quando me dizem isso. Fico mais feliz quando me dizem que não entenderam o que eu estou dançando. Que me digam: não entendi, mas me emocionei. Segundo o mestre japonês, deve-se dançar também porque não se entende. Dançar é até onde puder, com todo o empenho. Cannot understand. Tudo bem. Não se preocupem. Façam. Os fragmentos reunidos em Treino em Poema datam de 3 diferentes períodos que abarcam os anos anteriores, de 1977, e seguem de forma descontinuada até 1996, como se lê na apresentação de Toshio Mizota. O livro da número 1 edição, que vem se destacando pelo catálogo conceitual, conta também com um prefácio de Lígia Verde e um pós-fácio de Eden Peretta, além de belíssimas fotos do dançarino. Por tudo isso, a obra resulta essencial para quem deseja conhecer o Ono. Sempre que começo o butô, sinto uma hesitação por não saber por onde começar. Mesmo quando pensamos sobre o que é viver, vemos que normalmente o butô se processa num interrelacionamento de duas atitudes, aparentemente opostas, que coexistem: a humanitarista, baseada em amor profundo e altos ideais, e a realista, fundamentada no desejo e na necessidade mais direta. Penso que o butô não teria existência própria se o separássemos do ato de viver. Mas por mais que se diga isso, não consigo deixar de hesitar todas as vezes que deparo com a questão: por onde começar? Começo sem sentir que essa hesitação significaria negar, sob um aspecto, o viver. Só posso concluir que é exatamente nesse processo denso da vida e nas situações de hesitação está o real começar do butô. O butô começa nos movimentos cotidianos do corpo. Quando aparece alguém querendo fazer butô, sempre digo que isso levaria pelo menos 5 anos. Durante esse período, o aprendizado se realiza embasado, não se sabe se na constante conscientização da análise e síntese dos movimentos do próprio corpo, ou se no aprofundamento do conhecimento sobre o processo de viver, se em nenhum dos dois ou em ambos. A sabedoria de viver, o respeito à vida, tanto de si como a de outros, o reconhecimento da natureza, são temas que vão surgindo no processo do aprendizado. As dores de uma existência, ou então os seus prazeres, os sofrimentos que marcam as nossas próprias vidas, as dádivas da natureza
e a sua destruição são para mim fenômenos especialmente caros. Os ferimentos que recebemos nos nossos corpos cicatrizam e se curam com o tempo. Os ferimentos que recebemos no nosso âmago, se aceitos e contemporizados, farão nascer ao longo dos anos e das experiências alegrias ou tristezas, que um dia nos conduzirão para um mundo de poesia, impossível de expressar por palavras, só por meio do nosso próprio corpo. Em matéria de se ensinar o Butô, existem coisas que podem ser ensinadas e outras que não. Suponhamos que estivéssemos conduzindo lições, aulas, com o tema Pai Nosso. Cada um de vocês tentaria expressar através do corpo todos os movimentos que o tema lhes inspiraria. E eu os compreenderia todos, por menores que fossem, mas o problema começaria dali em diante. Para mim, dançar com o único objetivo de fazer os outros entenderem as imagens que o tema evoca é apenas uma questão anterior ao Butô. O problema se encontra daí para frente. O importante é a sua postura diante da vida, de sentimentos que decorrerem do processo vivencial, contidos nas verdades do Pai Nosso. Além disso, a seriedade do viver e de como vocês vão se confrontar com esse problema constitui o aspecto mais importante, e sobre isso nada posso lhes ensinar. É preciso que cada um de vocês faça uma reflexão. Na minha opinião, vocês devem estar procurando no Butô uma oportunidade para travar um duelo consciente com o solene ato de viver. Disse-lhes antes que levaria pelo menos 5 anos para aprender o Butô. Nos simples movimentos que se ensinam nestes primeiros anos e também nos procedimentos do dia a dia, já se incluem, com certeza, essas coisas que lhes disse, que são impossíveis de se ensinar e de se descrever por palavras. É preciso desabrochar até onde for possível, com toda a alma. Nascer é a grande improvisação, disse Tatsumi Jikata. Na minha dança, eu nunca me preocupei em saber se o que eu criava era ou não era Butô. Só pensava em fazer algo bom. Entretanto, nunca estive satisfeito com minha dança. Eu danço movido por um sentimento de gratidão. O que me interessa é que o homem, com este corpo tão pequeno, contém todos os elementos do universo dentro de si. Para mim, se eu não puder dançar esse homem, se não houver essa forma de dançar, não haverá sentido em dançar. O belo continua até a eternidade. Há um existir infinito. O único movimento que tem significado é aquele que deriva da alma. As feridas do nosso corpo fecham e se curam, mas existem as feridas escondidas, aquelas do coração. Se você souber aceitá-las, descobrirá a dor e o prazer que são impossíveis em expressar com palavras. Você encontrará a realidade poética que só o corpo pode expressar. Os homens vivem com a consciência de que morrerão. No entanto, esperam ter uma vida eterna. A eternidade é um dos argumentos principais do Butô. Ela cabe no instante. E esta consciência serve para ultrapassar as barreiras do corpo. A morte é inevitável. Não podemos viver sem olhá-la. Não podemos fechar os olhos, mas podemos torná-la alegre. O corpo envelhece e morre, mas segue dançando com a energia do universo. A morte é um novo começo. E quando eu morrer, vou começar de novo dentro do universo. Vou continuar dançando. A poesia não é uma crença, nem uma lógica. A poesia é um ato que nega todos os atos. Aí se dá no instante em que a sombra
do sonho parece a sombra do poema. Taniguchi Shuzo. O início é o fim é o início. Vamos dançar a beleza da flor. Yoshito Ono em Ouro Preto. A flor é sempre bonita. Vamos dançar a beleza da flor. Foi a primeira frase que ouvi quando desci as rampas do Cine Teatro Vila Rica, em Ouro Preto, naquela manhã de quarta-feira, enquanto ao lado de fora a cidade histórica vivia mais um dia comum, com as pessoas subindo e descendo as ladeiras de pedra-sabão, como se o cotidiano seguisse de maneira ordinária. Mas era um dia especial para as mais de 100 pessoas que se reuniam dentro do Centro Cultural, que estavam ali para ver, ouvir, sentir de perto a presença de Yoshito Ono, que trabalhou com os criadores do Butô, Tatsumi Jikata e seu pai Kazuo Ono. A frase que Yoshito usou para iniciar sua oficina, com cerca de 25 atores dançarinos, era sempre falada por seu pai, explicou o mestre da arte, que combina elementos da tradição milenar japonesa com referências das artes cênicas ocidentais, principalmente as vanguardas europeias da segunda metade do século XX. Depois de dançar a flor, nós nos tornamos a flor, dizia ele, enquanto se deslocava pelo espaço com uma rosa nas mãos. A cada ensinamento, Yoshito se demonstrava um contador de histórias, lembrava detalhes da criação de Kinjiki, espetáculo que inaugura o Butô em 1959. Explicava como Jikata e Ono sentiram a dor da guerra e de como o frio e a fome foram importantes para o desenvolvimento de um vocabulário de movimentos na arte que criaram. Comentou sobre a presença constante das ideias de oposição e de transformação permanente na prática do Butô. O homem não muda, mas a civilização muda. Há coisas que mudam e outras que não mudam. Juntas, elas criam a arte. É sobre isso que se trata o Butô, sintetizava. Alguém uma vez disse que o Butô é uma dança sobre as costas. No Japão, quando se olha para a pessoa, olha-se também para as costas dela, e assim se conhece sua personalidade. Quando é uma pessoa boa, as costas têm uma luminosidade, conta ele. Uma flor, é verdade, não tem frente ou atrás. A flor é também um corpo que nasce para o sol, cresce rumo a ele, mas se encaminha simultaneamente para a escuridão. A luz na escuridão. Você pode sentir esse conflito de opostos? Ao longo da oficina, ficava cada vez mais claro que Yoshito não pretendia ensinar Butô exatamente, mas sim compartilhar sua vivência, suas histórias, um ponto de vista sobre a vida e a arte, e principalmente de como, para o Butô, essas duas realidades andam sempre conectadas. Trabalhou sobre a importância de se relacionar com o espaço, saber como ele é, o que ele quer. Então, o espaço irá convidar você para trabalhar com ele. Aí então você estará pronto para começar a sua dança. Dizia aos alunos artistas. Um dos mistérios do Japão, segundo ele, é a relação com o tempo. Tudo sempre dito através da metáfora, demonstrado com imagens poéticas. É possível sentir o tempo. Caminhem como se estivessem caminhando há 2000 anos. Andando pela cidade, eu me senti com mais de 300 anos, como se pertencesse àquela época da fundação de Ouro Preto, comparava. Enquanto manipula e oferece aos participantes da oficina elementos para trabalhar no espaço, como flor de papel de origami e pedaços de seda, mostra uma tela de Dalí e sonata de Beethoven para tocar, continua a dizer, agora vocês têm olhos suaves, os olhos são muito importantes. Uma das ideias do Butô é criar algo fora, com algo que vem de dentro. As mãos de Kazuo Ono da dança são como flores, são lindas,
mas também tem espinhos. A passagem de Yoshito Ono pela cidade histórica mineira fez parte da programação do simpósio político Corpo e Política nas Artes da Presença, realizado pela UFOP, que incluiu ainda uma apresentação em Tiradentes. A participação do japonês teve o apoio da Prefeitura de Ouro Preto e do SESC de São Paulo, onde o artista também se apresentou. Yoshito Ono ficou em Ouro Preto por 2 dias. Durante esse período, ele participou de uma oficina, uma mesa de debates e apresentou o espetáculo Wind of Time. Em cada momento, surpreendia com sua capacidade de falar com o corpo e de demonstrar humildade diante de tantos admiradores. O auge foi, ao fim da oficina, convidar os alunos para se apresentarem com ele no dia seguinte, na Casa da Ópera. Antes de ir embora, porém, agradece a cada elemento que esteve presente naquela manhã de quarta-feira no Cine Teatro Vila Rica. Não só as pessoas, mas as paredes, o chão, o espaço. No dia seguinte, a Casa da Ópera, completamente tomada para assistir à encenação, Yoshito surge em cena em trajes femininos, a face pintada de branco, deslocando-se de forma quase a flutuar pelo espaço vazio. Entre uma entrada e outra do mestre japonês em cena, os participantes da oficina faziam no palco aquilo que vivenciaram no dia anterior: a flor, o papel, a seda, a dança da lua. O butô, como uma vez me disse em entrevista ao diretor Antunes Filho, completa-se nos olhos e no coração de quem vê. Os gestos, os ritmos, os símbolos são elaborados de forma a permitir que cada espectador se relacione com eles, de forma particular. A delicadeza e terror, a força e sofrimento, esperança e temor. Emblemática, diria eu, a cena final em que Yoshito, em uma cena singela e humorada, dança seu amor pela morte ao som dos versos e da voz de Elvis Presley em Can't Help Falling